Olá pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula. Meu nome é Álvaro Esteves e hoje eu vou apresentar para vocês ah, um pouco mais sobre BIM, né? Vamos estar falando hoje sobre a implantação de 2D, 3D, 4D, 5D, 6D e 7D que pode ser feita em sua obra. Então vamos estar começando a falar sobre níveis de projeto, até onde você deve levar o seu projeto dependendo do seu projeto, se ele é porte pequeno, médio, grande. Primeiramente, antes de vocês entenderem em que nível está o seu projeto, vocês têm que entender a sua maturidade que você quer deixar o seu projeto, né? A maturidade BIM que você vai implantar. Primeiramente, o que nós tradicionalmente todo mundo faz, né, em projeto é o pré-BIM, né? Não pode nem ser considerado BIM, né? Seria a prática tradicional, né, que seria a utilização de 2D em AutoCAD, uma planta simplificada. Muitos arquitetos ou engenheiros antigos ainda fazem à mão ainda, né? Usam planilhas em Excel para cálculos, dimensionamento, né? Falta a conversa entre o arquiteto e engenheiro, o projetista hidráulico, elétrico, engenheiro eletricista, provial. Então falta esse fluxo de trabalho ainda, né? Principalmente de informação e documentação, né? Então isso aí é a prática tradicional, que nem se chega nem a ser considerada BIM ainda, né? O BIM seria do level 1, level 2 e level 3, né? No level 1, você já começa a ter uma modelagem baseada em objeto, né? Você começa a criar a sua edificação em uma metodologia 3D, né? E nessa metodologia 3D, você consegue embutir informações e futuramente coletar elas para você estar podendo construir sua residência. Lembrando, né, vale ressaltar que a modelagem 3D, existe dois tipos de modelagem 3D. Existe a que você modela, que não contém informação, que você muito utiliza para fazer renderizações, foto realística, né? E existe a modelagem 3D, né, que são softwares que você coloca informações nessa sua modelagem, né, tridimensional. No level 1 você tem a modelagem em 3D, você tem uma noção de detalhamento que você tem que ser feito, quantitativo, visualizações de como sua obra vai ficar, certo, corretamente igual, e não muitos softwares hoje que você consegue simplesmente modelar uma fachada e esquecer da sua laje, esquecer do reboco, esquecer de como vai ser feita a estrutura. Então, assim, esse software 3D de modelagem não se adequa aqui, né? Se adequa até no pré-BIM. Aí no segundo level já começa a dar um salto um pouquinho grande, né? Esse salto, ainda estamos em obras pequenas, não estamos em obras super gigantes, né? Que seria a colaboração baseada em modelo. O que seria isso? Seria você ter diversos, né, projetistas e todos terem diversos projetos, diversas disciplinas, né, modelos federados, e passarem os arquivos e fazer essa colaboração de todos podendo conversar em um único arquivo para não ter conflitos. Isso é a parte de compatibilidade que eu vou estar falando na próxima aula, especificado certinho, tá bom? Então, assim, esse compartilhamento de informações, né, esse intercâmbio entre as disciplinas é fundamental hoje no BIM, tá? Isso é muito tranquilo de fazer e é essencial de se fazer. Você pode fazer você mesmo como engenheiro autônomo, você pode ter múltiplas disciplinas, né, que você consegue lidar, né? E se passar dessa sua capacidade de lidar em uma disciplina, você pode contratar outro engenheiro, né, ter uma equipe e poder conversar com ele, né? Então você tem que ter esse nível de conversa, não é simplesmente pegar uma folha de papel e riscando, né? É,
Aí no level 2, né, você já tem o uso do 4D e 5D, que é hoje eu vou estar abrangindo, né? Eu vou estar falando do 2D, eu vou estar falando do 3, do 4 e do 5. O 4D e o 5D já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque são uma área de trabalho um pouco mais grande, né? O 4D você faz todo o tempo, você simula, né, a sua construção em tempo real, como ela será construída e quais são as etapas primárias da sua construção. Então não é simplesmente você falar, minha construção, a primeira etapa primária vai ser a fundação, a segunda vai ser a laje, a terceira vai ser o segundo piso. Não, não é bem assim, não é exatamente desse jeito. Você tem que especificar, né? Por exemplo, dia tal vou executar a estaca E1 do bloco B20, né? Será feita uma execução manual, vai demorar X tempo, né? Isso você começa a entrar em gerenciamento, né? Junto com o 4D, normalmente quem trabalha com essa parte de gerenciamento de 4D, ele já implementa o 5D, que é o custo, né? Tanto você faz todo o tempo de toda uma construção sendo levantada, você já pode fazer o custo dela, né? Em um gráfico grande, por exemplo, e ter toda essa análise na sua mão, né? E por fim, a detecção de conflitos entre disciplinas, né? Essa é a parte que falta da colaboração, né? Isso aí, existem softwares que detectam esses conflitos, né? Que é uma construção 100% real, né? Isso eu vou estar falando na próxima aula, né? Que é a compatibilidade. E por último, o BIM Level 3. Isso aí já são obras grandes, tá, pessoal? São obras assim gigantescas que existe diversas equipes e essas equipes precisam conversar, tá? E aí você precisa ter um estudo BIM gigantesco antes para poder aplicar, tá bom? Então assim, são práticas integradas, né, que é isso que eu acabei de comentar, são diversos times juntos, né, são modelos multidimensional, isso aí é o modelo 3D que eu falei para vocês, de diversas disciplinas, tudo em 3D, nada de 2D, né, são análises complexas em etapas iniciais envolvendo sustentabilidade. Então eu estou falando de sustentabilidade, eu não estou simplesmente falando de sustentabilidade de se vai ter parte ambiental, de energia solar. Eu estou se referindo se é viável estar fazendo isso, né? Se o projeto é sustentável, se não é um empreendimento que no final o resultado vai sair mais caro, entendeu? Por isso que entra a parte do custo, né? Nessa parte, entra a parte de processos Lean, que precisa ser estudado na parte de gestão, comunicação sincronizada, você precisa ter um departamento só para você ter a comunicação né, entre eles, né? Normalmente essa comunicação sincronizada se dá muito com o projeto de conflitos, tá? O time tem que se conversar. Existem plataformas hoje que você consegue colocar, né, informações e conversar com o time em full time, real. Você vai modelando, vai trabalhando, vai conversando com todo mundo, tá bom? Normalmente isso é feito, né, pelo um servidor, né? Hoje existem diversas plataformas que você consegue acessar, principalmente algumas gratuitas, tá, pessoal? Que eu vou estar apresentando na próxima aula, que entra na parte de conflitos. Então essa foi a parte da maturidade BIM, tá bom, pessoal? Normalmente em projetos residenciais, aí até 4 pavimentos, se dependendo do tamanho, né? Se entra o BIM Level 1 e o 2 até essa determinada parte 3D, tá? Que é até a parte do conflito. O 4 e o 5D é essencial, mas muitas obras não têm. Só se for obras grandes, com áreas quadradas grandes, que precisam de projetos de gerenciamento de custo e tempo. Nisso você precisa de um projetista, um engenheiro que trabalhe em BIM, tá? Porque tem engenheiros, assim como engenheiros que fazem planta em AutoCAD 2D, né? Que não usa BIM, existe engenheiros que fazem o custo, né? E
o tempo da obra, não em BIM, né? Então você precisa estar buscando uma equipe especializada em BIM, né? Porque o BIM é uma outra metodologia de trabalho do que simplesmente abrir o Excel e começar a planilhar tudo. Aqui que eu começo a implantação do BIM, né, que eu estava comentando com você, que é 1, 2, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7D, né, nós podemos dividir, nós podemos estar dividindo, né, essa primeira parte do 1 e do 2, né, como meio que juntas, porque tem autores que não consideram ela um começo de BIM, assim, né? Porque são mais partes de informações, né? O 3 e o 3 é uma parte totalmente separada, ao meu ver, é uma parte gigantesca. O 3 não parece, mas é muito grande, porque aqui é a parte que envolve os projetos em 3D, parte de compatibilidade e tudo mais. O 4 e o 5D é aquilo que eu estava comentando, o tempo que você vai levar para fazer, o custo que vai sair essa obra. O 6 é a parte de sustentabilidade, que isso aqui quando é uma obra muito grande, tá? Você precisa ter todo esse levantamento, né? E o 7 é a parte de gestão, que você vai cuidar da sua obra logo depois de ela estar pronta. É isso mesmo. Você vai ter de cuidar da sua obra. Não estou dizendo isso, pessoal, para casas pequenas. Estou falando obras grandes que precisam de manutenções. Você precisa dos projetos sempre, tá? Vamos por aí uma usina hidrelétrica. Você tem que ter a dispor os projetos ali toda hora que você precisar e de fácil acesso. Imagina você ter que chamar toda hora o engenheiro que mora em um outro país que fez o projeto. Não, você tem que ter o acesso a esses projetos muito simples, né? Para você consultar e principalmente futuras manutenções você tem que modificar esses projetos e sempre estar atualizando para que uma próxima equipe futura, né, esteja ali analisando. Agora eu vou falar separadamente cada um deles, tá bom, pessoal? Então, assim, a primeira parte que eu tinha comentado, do 1D e do 2D, que seria a parte do croquis e do vetor, né? Seria a parte mais da pesquisa, né? Do levantamento do que há a necessidade, condições, né? Onde que é o local, simulações meteorológicas do local, que se tem muito vento, se chove muito, né? A orientação do Sol, hoje existem diversos softwares que já calcula a simulação desse software para você, como o norte verdadeiro, a parte do inverno, que o Sol muda um pouco, né? Essa implementação, né, que você vai fazer, o plano de execução BIM, muito importante, tá? Até que etapa você vai chegar nesse projeto, até que etapa o investimento de um projeto custeia uma casa, por exemplo, vamos pegar uma casa desse pórtico aqui, é uma casa simples, né? Você não vai fazer uma metodologia até 7D aqui e tomar conta dela depois. Obviamente, estou considerando uma casa padrão médio para alto, mesmo que for alto, entende? Ela não tem manutenções que você precisa instalar sistemas para controlar iluminações e ficar monitorando se estraga ou não se estraga, entendeu? Então, assim, até uma determinada faixa, né, você consegue implantar esse sistema. Depois disso, são obras de grande porte, né? Você vai precisar fazer os escopos, os prazos, qualidades, riscos de fazer a obra, né, suas estratégias, estimativa, custo, tudo isso é meio que você faz no geral, né, aquela conta de, realmente é isso que eu vou precisar. Normalmente essa parte é a parte mais, vamos bem dizer, que envolve a equipe artística, né, a arquitetura, né, a parte de engenharia envolve mais os custos nessa região, né. A parte já 2D já começa a fazer os desenhos em 2D, né, que seria um croquis, ou até mesmo hoje em dia não fazemos nem croquis, né? O croquis, o que eu falo hoje, você faz no AutoCAD. No AutoCAD você desenha um pouco mais rápido do que fazer na mão e está um pouco mais preciso. Então você já faz nessa parte. Você faz o levantamento de documentação, né, escritura do local, como é que foi, como é que tá com o nome de quem, né? Você faz as visualizações e os planos. Então você faz todo o planejamento para você começar a fazer esses trabalhos. Pessoal, eu falo isso, eu não estou falando que é 8 meses para poder fazer o planejamento para começar os projetos. São coisas rápidas, tá? Claro que para obras de grande porte você vai ter de fazer todo um levantamento de estudo,
aí sim, aí vai demorar mais. Então, assim, para casas pequenas são coisas rápidas, para obras grandes são coisas mais demoradas, né? Você vai ter de fazer uma implementação de gerenciamento de arquivos e de comunicação, né, que eu estava falando para você, né? Essa parte de programação é mais para obra grande, que você precisa ter uma parte específica de servidores. Mas, por exemplo, de gerenciamento de arquivo, você tem um arquivo, você tem um determinado nome do seu arquivo, que deve ter lá, sei lá, projeto, é, projeto estrutural, revisão 00 e mais a data visto por pessoa X, revisado por pessoa Y. Então você tem que ter esse gerenciamento de arquivo que seja padrão para sua empresa, né? E principalmente a comunicação. Se envolver mais gente nesse projeto, você tem que ter comunicação com essas pessoas. Você precisa ter contato delas, né? Não é só quando você precisar que você vai correr atrás, né, do contato dela, né? Então, assim, você tem a parte de definição de escopo, a parte de material que eu estava falando para vocês, que já entrou um pouco no custo aqui, né? Essa parte de cargas estruturais, cargas energéticas, você começa a entrar aqui no 3D, que você vai precisar já pensar na parte de estrutura, né? A parte de energia da casa e tudo mais. No 3D, que é a parte mais ampla que eu considero, porque é a parte onde que você coloca a mão na massa para você poder começar a fazer esses seus projetos. Vamos lá. No 3D, quando eu falo 3D, não é o 3D bonitinho, isso aqui não, tá, pessoal? Eu estou falando a forma, né? Que hoje o BIM é tudo 3D, é tudo uma modelagem com a informação, tá? São renderizações do local de como vai ser feito. Você pode fazer isso em BIM e depois renderizar, né? Você tem essa possibilidade, porque é exatamente o que vai ocorrer, né? O passo a passo, né, que vai ser feito. Essa digitalização a laser é um processo novo no Brasil, vamos bem dizer, né? Mas existe em diversos outros países. Só que é um processo caro, porque os equipamentos que são necessários são caros. Essa digitação a laser, eu não sei se muitos conhecem, é nuvens de ponto. Quando você tem uma reforma, por exemplo, você tem equipamentos que você consegue escanear o local, que cria de determinados pontos, se você implanta em alguns softwares BIM, normalmente da Autodesk, e você consegue transformar em uma modelagem 3D para você não precisar fazer o levantamento 3D. Então ele já traz para você toda essa estrutura em 3D. Para onde se aplica muito isso? Olha, o que eu vejo muito essa nuvem de pontos hoje no mercado de trabalho, eu vejo em dois setores. O primeiro setor eu vejo no setor imobiliário, que eles utilizam isso daqui para escanear diversos lugares para poder vender ou alugar, tá? Mas não é 100% preciso, depende do equipamento que eles usam. Tem equipamentos que são só fotos 360, né? E aí não tem a profundidade correta igual da nuvem de pontos. O segundo setor que eu vejo é o setor de topografia. Tá? No setor de topografia eles utilizam muito drones para coletar o local, né? Todo o local em curvas de níveis, né? Logicamente que isso não é 100% preciso, né? Ainda precisa utilizar um GPS, né? Precisa utilizar os equipamentos para conseguir as curvas, né? Normalmente as equipes que fazem esse levantamento de drone junto ao GPS, eles já fazem a interpolação entre os dados e consegue um resultado satisfatório, né? Que não é um negócio 100% preciso, não é comprar um drone de 500, 600, 800 reais e começar a fazer topografia, tá? Igual esse daqui, um equipamento para fazer hoje em dia uma nuvem de pontos custa em torno de 400, 500, acho que em torno de 100 mil mais ou menos, tá? A implantação, né, seria a criação dos objetos em BIM. Quando eu falo criação dos objetos em BIM, eu já estou me referindo a diversos objetos de fabricantes que já existem, é só você baixar, por exemplo, uma mesa, uma pia ou uma parede. E aí sim, essa parede você vai ter de ter e modelá-la, né? Ou se você já tem um template configurados com a parede, tá? A detecção de crash, por exemplo, é a parte onde que entra de compatibilidade, né? Onde que você tem duas objetos que você modelou em BIM que vão estar um dentro sobrepondo o outro, e aí na hora que você aperta para fazer uma detecção de crash, eles
aparece para você que está em conflito, tá bom? Esse verificador de modelo normalmente trabalha junto com a detecção de crash. E, por fim, os documentos finais, né? Mas estamos falando dos documentos finais, aqui está sendo bem genérico, né? Mas normalmente você já fez todo o projeto, apresentou, fez tudo, o custo, e depois custo não, desculpa pessoal, depois você fez o levantamento prévio de custo, melhor dizendo assim, né? Que aí seria o 1 e o 2 que entraria, né? Se é viável ou não. A parte desses documentos seria a entrega finais dos projetos, né? Hoje, para você fazer uma entrega final de projeto, vai variar do seu nível de projeto. Se você é pequeno, médio, porte, né? Até grande porte, você precisa de projetos normalmente impressos. Aí sim, você precisa imprimi-los. Você precisa virar projeto em 2D, 3D e protar. Dependendo do local, né, existe a metodologia BIM, consegue, né, utilizar plataformas, as mesmas plataformas que nós estávamos conversando agora há pouco, que você faz o gerenciamento dos arquivos e das comunicações dos projetos, né? Você consegue ter um tablet na mão e acessar seus arquivos em 3D, ver as configurações, né, as informações de cada objeto em BIM, tá bom? Você consegue fazer isso, né? Claro que para isso você precisa ter uma equipe que consiga trabalhar isso, né? Você precisa ter muitos técnicos e muitos engenheiros durante a obra para poder fazer essa consulta em tablet, né? Mas na nossa região trabalhamos muito ainda, eu acho que vai durar bastante tempo ainda no papel ainda. Então você tem uma tecnologia fantástica ainda, mas ainda o resultado final ainda precisa ser em 2D, tá? Claro que algumas perspectivas. Eu vou estar mostrando para vocês alguns desses projetos finais aqui, meio que em relance por cima para vocês entenderem, tá bom? Então assim, vamos lá. Opa, passei aqui um monte. Vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, uma folha em PDF, né, feita a parte de saneamento do esgoto de um pequeno banheiro, né? Esse aqui eu modelei, né? Esse aqui é o arquitetônico, vocês conseguem ver no Revit, conseguem ver as espessuras e tudo mais, tá? Esses daqui são objetos da Deca, né? Eu baixei do site e você consegue, e eu modelei no Revit, tá? No Revit. E aí você consegue colocar todas as informações que você precisa, tá bom, pessoal? Isso aqui você entrega no final. 2D, né, fachadas e o 3D, né? Projetos elétricos. Agora já abriram o AutoCAD, né, para poder fazer tudo, faço tudo num projeto, né, em BIM, e depois na saída gráfica eu faço ele em 2D para compreensão das pessoas que vão estar na obra, né? Então assim, no AutoCAD nunca vai desaparecer. Normalmente tende a não desaparecer por causa da nossa mão de obra hoje em dia, né? Mas se eu quisesse transformar tudo 100% em BIM, a pessoa que estava no local, ela ia conseguir trabalhar até com mais facilidade, porque ela estaria interagindo com você se tivesse alguma mudança, né? Aqui no caso, se eu tiver alguma mudança, por exemplo, mudou essa fiação, eu teria que alterar tudo, né? No BIM ele já teria automático. Então aí está o projeto elétrico, assim como a parte de estrutura, tá? Com todas as suas folhas. São pequenos projetos, não são grandes, tá? Mas quando eu digo a parte de projetos em BIM, eu me refiro, pessoal, a isso aqui, é a parte de toda a estrutura, a parte de toda a hidráulica, passando pelo pavimento, né? A parte elétrica, né? É toda uma integração que você tem que fazer antes e depois fazer uma colaboração, né, e verificar conflitos antes de levar o resultado final. E isso aqui é feito em 3 softwares, né? São 3 softwares que eu vou interagindo, pegando informação de cada um e jogando aqui. No final eu faço essa mistura aqui, né? Então assim,
é um caminho grande, né? Então você precisa de diversos profissionais, muitas vezes, dependendo da obra, né? E, e isso seria a parte final, né, de nossas entregas de projetos, tá? Lembrando vocês que futuramente, eu creio, né, tenho quase certeza absoluta, existem diversas plataformas hoje que estão migrando 100% online, né? Então você tem acesso a qualquer projeto direto da nuvem futuramente através de um tablet, por exemplo, ou do notebook que você tiver na hora de obra, né? Mas isso estamos pensando muito além, né, em pequenas obras. Agora em grandes portes, né, isso já é real e já acontece, né? A segunda etapa, pessoal, seria a etapa do 4D e do 5D, né? Seria a parte do tempo e do custo, né? Na parte do tempo, seria você fazer uma pequena... Esse aqui é um programa, tá, pessoal? Esse aqui é o Navisworks, eu vou estar apresentando na próxima aula, porque ele tem até o Clash aqui para detectar conflitos. E nesse programa, você vai pegar os seus modelos federação ou federados, nada mais que são as disciplinas, sei lá, elétrica, hidráulica, estrutura, metálica e todas as disciplinas que forem necessárias na obra, tá bom? E juntá-los, né? E não fazer a compatibilidade. Agora você vai fazer o tempo que vai demorar. Item número 1, meu pilar P1 vai do dia tal, vai começar a start lá começando no dia tal, no horário tal e vai finalizar em tal horário. Beleza, isso aqui vai gerar para você uns gráficos e nesses gráficos você consegue fazer toda a simulação da sua obra. Esse programa da Navisworks ele é da Autodesk, existem outros softwares que fazem isso, tá? Eu conheço mais esse aqui, que é o mais internacional. No Brasil, apenas grandes empresas, né? Você pode até ver que a representação aqui já é grande, fazem esse processo. Normalmente pré-moldados ainda, né? Processos tradicionais de alvenaria é um pouco mais demorado de fazer, né? Pré-moldado já é mais rápido. E além do mais, esse processo aqui normalmente não é feito por uma pessoa não, tá, pessoal? Normalmente é uma equipe, né? A equipe de estrutura vai fazer toda essa simulação. Por isso que tem que ter alguém responsável para coordenar essas equipes, né? Senão eles vão ficar todos perdidos. A equipe metálica vai ter essa coordenação. Então, e por aí cada um vai fazendo. Normalmente, esse software ele lê o arquivo, né, do MS Project todo bonitinho e consegue fazer essa simulação mais facilmente ainda, né? E o 5D seria o custo, né? Se você tem o item X, que é o seu pilar, né? Você tem a data do início e do fim, você sabe o custo dele fazendo, utilizando diversos materiais para você consultar. Ok, pessoal? Você tem aí o resultado final. Na verdade, você tem a relação de tempo e custo aqui, né? Ele faz toda essa simulação para você. Então, dependendo lá, minha obra em 3 meses, quanto que já gastei? X valor vai aparecer para vocês. Tá bom? Então, simplificando isso, tá? Mas, não é só isso, né? Sim, como o BIM, nada é simples, tão simples assim. O 4D também a parte, né, de fazer simulações, né, faz a simulação do ciclo de vida, do Sol, né, mas não teve a simulação do Sol lá? Sim, teve a simulação do Sol, mas quando estamos falando de 4, 5D, estamos falando de obras de grande porte, você tem que fazer o impacto da sua obra diante a cidade, né, você já pensou em fazer um prédio da sombra em uma casa pequena e isso dá processo. A parte do vento, né? Normalmente você desvia uma corrente de vento gigantesca enviando para um outro local, isso também dá problema, tá? Existe software hoje em dia que você faz isso, até simulações de energia, né? Verificação de certificações. Existe software. Opa, a imagem não sei se carregou, mas essa aqui é uma imagem da Autodesk também. É de um software deles, do Flow Design. Ele nada mais é do que faz uma simulação de um túnel de vento, né, passando na sua cidade, você faz a sua geometria em BIM, que você já fez lá no 3D, você importa para esse software e faz toda a simulação e vê para onde está passando a corrente, o que pode ocorrer, né?
tudo isso pode impactar. Então aqui ele é específico para o vento, tá bom? Existem outros para insolação de sol e de energia, né? Principalmente hoje está bastante, né, falando sobre o desempenho, né, de uma construção, e existe diversos softwares que estão correndo atrás, e logicamente que eles não vão fazer isso para um sistema antigo, eles já estão fazendo isso para o BIM, né. Bom, pessoal, eu acabei até falando um pouco a mais, né, do que devia, mas cheguei na reta final aqui, né, que é o 6D e 7D. O 6D e o 7D, pessoal, isso aqui é para obras, assim, estrondoamente gigantes. Estamos falando hidrelétricas, né? Obras, prédios assim, que vai ficar famosos, gigantescos, tá bom? Isso aqui é a parte onde que você tem o controle da sua obra. Né, você tem que fazer a sustentabilidade dela, né, ela tem que ser muito viável, né, você tem que ter diversas certificações, né, vocês têm, como eu falei para você nas últimas aulas, né, hoje em dia tudo é obrigado a fazer em BIM, né, você tem que ter todos os modelos em BIM, né, você tem que fazer as simulações dos últimos processos, né, as performances, arquitetura, o impacto que isso vai dar, né, o estudo de vizinhança e tudo mais, né. Você precisa fazer a gestão do local, né? A gestão do local você tem, por exemplo, aquilo que eu estava comentando no começo, você precisa ter todos os projetos, lá, hospedagem de arquivos BIM de fácil acesso, né? Para caso esteja alguma mudança, eles já alterarem, já deixarem marcado isso, né? Normalmente isso daqui nem impresso em papel, daí os arquivos todos digitais, se tiver alguma mudança ele já altera automaticamente, né? Você coloca lá que foi revisado por tal profissionais, né? Essas extrações de dados aqui, das informações do seu projeto de BIM, tá bom, pessoal? Todo o ciclo de vida. Então assim, é para você monitorar para sempre, tá? Existem empresas grandes que fazem isso, né? Mas normalmente são empresas são diversas empresas cuidando dessa parte, né? Mas hoje, antes de você fazer, né, essas manutenções, você já tem que estar pensando em como você vai realizar, porque existem locais que você precisa fazer manutenções, nada é eterno, né? Tudo tem o nível de vida, né? Tem uma durabilidade. Então você tem que estar prevendo isso. Ah, mas eu tenho que fazer isso sozinho? Não, são equipes gigantes que você fazem esses processos, né? Mas você precisa ter, lembra lá no começo que eu falei para vocês, vocês precisam ter um planejamento BIM, né? Vocês precisam ter um planejamento gigantesco sobre BIM, até que nível vocês vão chegar, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem me ouvido aqui, e na próxima aula eu vou estar comentando mais, né, sobre a parte de compatibilidade, né, entre as disciplinas, né. Eu vou estar abrindo o Navisworks aqui e mostrando para vocês tudo aquilo que eu falei, né, da metodologia 3D, 4D e 5D, onde que você consegue encaixar isso, tá? E vou estar mostrando para vocês. Tá bom? Essas aulas a partir de agora são aulas um pouco mais rápidas, né? Porque não tem tantas informações assim para mim passar para vocês mesmo. É mais na próxima aula, e depois tem a última aula de encerramento, tá bom? Essa daqui foi a aula, vamos bem dizer, deixa eu colocar nesse primeiro slide aqui, né? É a aula que fala 100% do que você precisa fazer, né? Mas como eu estou sendo mais teórico aqui, eu mostrei pouca coisa, né? Então, assim, existe a possibilidade de vocês chegarem até normalmente, né? Normalmente nos meus projetos, né, residenciais ou até comerciais, pequeno e médio, eu chego até a disciplina do 3D, tá? Normalmente o 4 e o 5, quando há necessidade de fazer tempo e custo, normalmente é outros profissionais. Até mesmo médio porte eu faço os projetos, né, em MAP, né, que são as instalações elétricas e hidráulicas, né.
passou de uma determinada área, eu já chamo outras equipes, né, outros engenheiros, e aí sim eu faço normalmente a comunicação entre eles e busco sempre pessoas que trabalham em BIM, né, porque é muito complicado você hoje em dia você fazer tudo isso em BIM, legal, bacana, você encontra outros profissionais que não trabalham com BIM. Isso aí acaba complicando um pouquinho, principalmente na parte de conflitos, né? Imagina você trabalhar tudo em 3D, né? Você trabalha tudo certinho em 3D, né? Faz toda a parte lá, hidráulica, estrutura, e o projetista, engenheiro eletricista, né? Não trabalha na parte BIM, ele faz o projeto em CAD. Então, assim, para você poder fazer uma detecção de conflitos entre essas disciplinas, né? Você é bem difícil, né? Tudo em 2D. Bom, pessoal, é isso então. Eu agradeço mais uma vez vocês por terem ouvido até esse momento, tá bom? Eu me despeço aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Obrigado.